Para esclarecer um pouco mais a minha posição a respeito do tema, permiti-me repetir aqui o que escrevi em 1988 na resenha dos 2 volumes de coletâneas dos discursos e artigos da doutora Jeanne Kirkpatrick. A senhora Kirkpatrick declara que os Estados Unidos deveriam adotar uma política externa de promoção dos direitos humanos, em vez de uma política de interesse nacional, e nos diz com efeito que apenas os governos democráticos são legítimos. Esse é o dogma ideológico dos neoconservadores. Entretanto, a embaixadora Kirkpatrick observa que não devemos rejeitar alianças com estados autocráticos ou autoritários, em distinção a regimes totalitários, que compartilhem com os Estados Unidos da vontade de resistir ao comunismo. Logo, será que ela não deveria basear o argumento da legitimidade na existência de um governo constitucional, ordem constitucional, justiça e liberdade, ou de um governo representativo, ou simplesmente em um governo tolerável, em vez de insistir numa democracia abstrata? A palavra democracia passou a semelhar-se a um chapéu vermelho que todo mundo usa e ninguém respeita. Como a embaixadora mesma observa, alguns dos regimes mais opressivos do mundo fingem ser democracias. E muitas vezes as democracias não foram alianças perversas entre um demagogo de sucesso e uma multidão gananciosa? Será o governo da Arábia Saudita, claramente não democrático, menos legítimo do que o governo da República Popular Marxista típica? Não será o governo de Israel um estado militar ilegítimo porque exclui da participação cívica plena um quinto da sua população por razões técnicas e religiosas, dificilmente um princípio democrático do governo justo? A maior parte do mundo nunca foi satisfatoriamente democrática no passado. Decididamente não é democracia hoje e não tem nenhuma perspectiva de democracia decente no futuro. Caso os Estados Unidos insistissem na na consecução da democracia acrescida de capitalismo em todo Estado-nação com o qual mantém relações satisfatórias, não levaria muito tempo até que o nosso principal parceiro comercial fosse a Suíça. Os Estados Unidos não podem ficar constantemente perturbando os governos de estados clientes, países pequenos ou aliados, sob o pretexto de que não são democráticos bastante, segundo as doutrinas de Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, que discriminam este ou aquele, ou que preferem economias tradicionais a um capitalismo abstrato em plena flor. Venha à mente o aforismo da Madame New, de 1924 a 2011. Se alguém tem os Estados Unidos como amigo, não precisa de inimigos. A política externa de sucesso, tal como o êxito político em geral, é fruto da arte do possível, não da rigidez ideológica. Não adianta o Departamento de Estado ficar repetindo como uma fórmula mágica: democracia é bom, todos os outros tipos de governo ruim. Em suma, afirmam que a quase religião do capitalismo democrático não é capaz de desempenhar um bom papel na defesa da imaginação, da reta razão e da sabedoria adquirida, seja na política doméstica, seja nas relações exteriores. Uma ideologia do capitalismo democrático seria menos nociva do que uma ideologia do comunismo, ou do nacional-socialismo, ou do sindicalismo, ou do anarquismo, mas não seria muito mais inteligente ou mais humana. Deveis ser percebido que estou desapontado, falando em termos gerais, com a facção neoconservadora. Tinha esperanças de que fossem trazer uma imaginação vigorosa para o lado conservador. Em vez disso, incitar os conservadores a criar jargões ideológicos, o que é a morte da imaginação política. Esperara que os neoconservadores fossem tratar da resolução dos grandes desafios sociais que os Estados Unidos enfrentam hoje em dia, especialmente o crescimento expansivo de um lúgubre proletariado urbano e a degradação da ordem moral. Ao contrário, com algumas exceções, a preocupação deles tem se voltado principalmente para o produto interno bruto, PIB e a riqueza global. Oferecem poucas alternativas aos supostos benefícios do estado de bem-estar social, dando de ombros, e o credo de grande parte deles não é melhor do que um utilitarismo dos últimos dias. Pensara que os neoconservadores se iriam tornar os paladinos da diversidade no mundo, em vez de aspirarem a tornar real um mundo de uniformidade e enfadonha padronização, americanizado, industrializado, democratizado, logicalizado, maçante. Muitos deles são imperialistas culturais e econômicos. Supuseram que os neoconservadores pudessem ser um monte de vassouras novas que varrem bem, que iriam estabelecer novos padrões à retidão política e fermentar de modo saudável a massa apática do interesse conservador. Ao contrário, comportaram-se como se fossem quadros de máquinas políticas de um tipo que se encontra com demasiada frequência na história política norte-americana, ansiosos por cargos, privilégios e poder, hábeis na intriga, dispostos a excluir de cargos políticos quaisquer pessoas que não se pudessem contar entre os fiéis da ideologia neoconservadora. Diversas vezes nos bastidores parecem estar mais ávidos por frustrar os aliados do que rebater os supostos adversários, os liberais esquerdistas e os marxistas radicais. A estratégia de Volpone ou de Sir Gilles Overreach, mesmo assim, pode mostrar-se vã no longo prazo, e assim acontece com os neoconservadores hoje em dia. Escreverei então Ichabod sobre todo o grupo? Não, não é o caso. Entre eles, conforme disse anteriormente, temos homens e mulheres que se mostraram superiores às fraquezas e falácias que têm desfigurado o círculo dos neoconservadores em geral.
E seria muito lamentável para a nação norte-americana perder os talentos de tais indivíduos, sejam quais forem os estragos cometidos de tempos em tempos pelos neoconservadores, assim mesmo conseguiram provocar alguma atividade intelectual entre os conservadores em geral, algo difícil. No Wall Street Journal de 22 de agosto de 1988, o Sr. Ivan Kristol manifestou estar preocupado quanto à motivação do Sr. George H.W. Bush para aprender o que quer que seja e fez pouco dos talentos gerenciais do governo. Recomendou com insistência a nomeação de acadêmicos superiores para postos ministeriais, presumivelmente acadêmicos de talentos semelhantes aos dele, pois os verdadeiros talentos políticos, escreveu o Sr. Kristol em um trecho revelador, são a agilidade mental, a articulação, um senso claro da própria pauta ideológica e dos tortuosos meios necessários para a sua implantação. Tal frase poderia ter sido escrita por Nicolau Maquiavel, de 1469 a 1527. Tais são os talentos dos neoconservadores